acho que você tem o acesso aí na base, né? Talvez para mostrar para todo Tá, mundo. Mas eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Convites, clientes, filtros, unidades de trabalho são os clientes. E aqui vamos perfeito. colocar tarefas. Muito bem. Aqui em tarefas, esses que não têm numeração vieram da Cris. Eu sempre gosto de colocar Tá. 100 aqui, que Ah, eu 10, também gosto. 10 é muito pouco. Eu até colocaria 100 como padrão, né? Bom, e esses que eu O problema, coloquei, sabe qual é o problema? Porque nem todo mundo faz de 100 em 100. Mas toda vez que, se eu colocar 100, toda vez que eu entrar, ele consome mais memória para carregar. beleza, Então, beleza. é uma forma de eu economizar a memória, né, Uhum. visto que não é todo mundo que usa o 100. Joia, tranquilo, tranquilo. Todos esses esses com numeração foi eu que coloquei, mas coloquei bem detalhado. Por exemplo, primeiro, excepção de extratos. Então, entrar aqui, né? Esse é o primeiro do primeiro passo. Eu coloquei aqui Uhum, uma descrição curta, né? uhum. Coloquei aqui até um mapa aqui do passo a passo, desde Tá. o primeiro passo até o Legal, hein? 10º passo, tá? Coloquei aqui também a descrição de exemplos. Eu estava seguindo o seu passo a passo aqui, né? Mas eu percebi que já no da Cris, que deve estar mais completo, não tem tudo isso preenchido, por exemplo. Né? Essas informações, ela não seguem. Porque o que Ah, que tá. acontece? Quando a gente compartilha a tarefa, Hum, esse acaba sendo um problema. Porque essas informações de dados, tudo são informações sensíveis dela. Então, ali pode ter senhas, ali pode ter contatos de clientes. Então, se ela compartilha com alguém, essas informações, elas não devem ir. Então, da mesma forma que se amanhã depois você compartilhar com um amigo o fluxo, essas informações de passo a passo, como que o Léo faz, isso não vai para ninguém. O que vai é só a ordem de entrega, como eu sigo a ordem. Mas as informações que estão aí em cadastro, eles são levados para cliente, para o terceiro, né? Então, por isso que veio vazia. seria interessante, né, se viesse a descrição curta e longa, porque alguém que vai começar a trabalhar nessa parte aqui, né, não tem informação nenhuma, né? Então, Então, se fosse. o problema, Léo, é que essas informações, por exemplo, você colocou o seu mapa e colocou os dados do seu cliente aí. Imagina que você está passando para alguém, compartilhando, ou se tem senha de acesso ao banco, por exemplo, do cliente. Se você compartilha com alguém, essas informações vão também. Tá, então, ok, vamos prosseguir. É mais questão de segurança de dados mesmo, né? De dados sensíveis. Certo. Ou seja, a gente está recebendo só. Estamos recebendo o tema da redação, O mas a mapa. redação mesmo, só um Isso. mapa, né? Vocês estão recebendo o mapa. Mapa de como ir. Agora, porque até mesmo porque, eu falei assim, talvez o que ela faz não é exatamente o que vocês estão fazendo. A ideia é que, a partir daí, vocês adaptem o seu o modo de vocês enxergarem, o modo de vocês fazerem para aí dentro. Porque, por exemplo, não sei nem quais são os sistemas que ela usa, são os mesmos que o seu. Então, talvez venha informação de como faz no, sei lá, no, no Home e você usa o Conta Azul. Você Ok, não vai mudar do Conta Azul para o Home porque ela está no Home. Então, essas informações que estão lá são muito do negócio em si, muito particular. sem problemas. Hoje a Cris usa somente OMI, somente OMI. A gente usa aqui alguns outros sistemas também, né? Então, foi colocado aqui, tá? Uhum. Mas fica à vontade, viu, Sérgio? Se você quiser, eu já fecho a minha tela e você continua a apresentação por aí. Não, não. Não, a gente pode fazer pela sua, não tem problema. Porque, na verdade, aqui eu acesso mais o banco de dados, e não o front. Quando tem algum problema, eu vou direto no banco de dados para tentar resolver. Mas vamos entender o que foi transferido para vocês. E o que a gente precisa agora. Vamos lá no fluxo. O cadastro de fluxo, cadastro, fluxos. Bom,
Isso. Pode entrar no fluxo operacional. Vamos lá. A semana passada, a gente viu que o Hebron, ele é feito por ele tem três processos, né? São três processos, são três cadastros que precisam ser feitos para que ele possa fluir de uma forma correta. O primeiro é para quem eu vou emitir esse trabalho, para quem que eu vou entregar essa tarefa. O segundo, você quer que eu entre aqui para compartilhar? Eu vou enviar aqui para a Daisy, que eu acho que ainda não está aqui, né? Então, vou enviar o convite para a Daisy. Não, deixa aí. Isso aqui é que eu não estou vendo, como eu estou com a tela inteira, desculpa aí, Daisy. Uhum. Não sabia que Estou aqui, é que eu entrei, vocês já estavam em andamento, eu não quis atrapalhar. não estou vendo ninguém, só estou com a tela cheia aqui. Então tá bom, fica à Estou vontade. acompanhando. A Daisy está aí. Então, assim, ele sempre vai perguntar para quem, o que e como. Então, para quem eu vou entregar essa tarefa? Para quem que eu vou entregar essa caixinha? Então, cada caixinha é uma tarefa. O que que eu vou entregar? Qual é a tarefa que eu vou fazer para aquele cliente? Por exemplo, gerenciamento diário. Gerenciamento diário é uma tarefa da Cris. Talvez seja uma tarefa de vocês. Isso é o que eu vou entregar. Agora ele o fluxo serve para falar como eu vou entregar. Qual é a ordem de entrega desse fluxo? Como que eu pretendo fazer o meu roteiro, roteirizar as minhas entregas, a fim de ser mais eficiente possível? Então, o fluxo nada mais é do que o mapa que vocês desenham. Partindo desse mapa, o sistema vai seguir exatamente o que vocês definiram. Para isso, vamos descer um pouquinho ali. Quer ver? Acho que eu vou entrar aqui na base teste. Acho que fica mais fácil eu explicar para vocês pela base de teste, né, pessoal? Acho que é melhor eu compartilhar. Ok. Vocês estão vendo? Não? Sim. Sim. Então, unidade de trabalho, tarefa e fluxo. Então, a unidade de trabalho é para quem? Para quem que eu vou fazer isso? Para quem que eu vou entregar? As tarefas é o que eu vou fazer, né? E aí é interessante que como você fez, Estino, cada uma das tarefas tenha como fazer efetivamente. Porque a pessoa que entrar na tarefa, por mais que ela nunca tenha feito, ela vai saber como fazer. Então, o sistema vai falar, faça isso. Ela vai falar, mas como que eu vou fazer isso? Ela vai ter lá o manual de como fazer essa tarefa. Então, isso é muito importante. E o segundo é como eu vou criar aqui uma cópia do fluxo. Tá? Então, e é interessante que vocês tenham essa cópia, façam sempre cópias, mantenham o fluxo, definam um fluxo padrão para vocês, e aí vocês vão fazendo cópias desses fluxos à medida em que vai entrando o cliente novo. Entrou um cliente novo, eu vou fazer uma cópia, vou ajustar aquilo que eu tenho que ajustar para aquele cliente específico. E a gente vai sempre clonando, então, para não ter problema de ficar toda hora começando do zero. Então, eu vou clonar aqui uma tarefa, um fluxo, a fim de poder trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque se qualquer coisa, depois a gente deleta ele. Não tem problema. Então, eu tenho lá um clone. Então, eu vou editar esse clone. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o nome dele, para não correr o risco da gente fazer. Vou tirar aqui o nome.
colocar aqui. Coloquei o modelo padrão, só para a gente não confundir aqui e acabar depois pegando o errado, o padrão. Tá? Eu vou editar ele para mostrar como é que a Cris fez aqui. A Cris aqui define como que vai ser a ordem de entrega dessas tarefas. Tá? Então, a Cris falou assim, ó, eu vou entregar, e é isso que vocês agora precisam rever. A ordem de entrega da Cris é a mesma que eu faço? Então, muita gente prefere não pegar nem nada, porque vai começar do zero. Eu prefiro começar do zero, eu prefiro começar montando o meu processo. Ou, assim como eu tenho gente, como aconteceu com um cliente da Cris, ele parte de um modelo e vai adaptando esse modelo. O que vocês precisam deixar claro é assim, o modelo tem que atender a Steam. Então, de repente, trazer um modelo e tentar adaptar esse modelo vai dar mais trabalho do que vocês fazerem um modelo que seja mais viável para vocês. Porque tecnologias são diferentes, né? Como você falou, Léo, tem seus outros sistemas diferentes da Cris, o seu modo de trabalhar é diferente dela, o que você acha que é prioridade para o seu cliente é diferente dela. Então, ter ela como base é legal, mas agora é hora de trabalhar o meu fluxo. Agora é hora de trabalhar, deixar o fluxo a cara da Ishino. Ele não pode ter a cara da Cris, ele tem que ter a cara da Ishino. E é aí que a gente vai agora ajustando esse fluxo. Então, aqui eu estou falando, ó, eu tenho lá tarefas que são diárias, né, tenho tarefas que são mensais, ela tem tarefas que são, acho que só diária, não tem que dizer não, mensal, enfim. Aqui ela vem falando, ó, eu vou ter, primeira coisa que eu vou ter vai ser um gerenciamento diário. O gerenciamento diário é uma forma que a gente encontrou na metodologia de fazer com que todos estejam engajados. Então, o que é o gerenciamento diário dela? Ela, de manhã, abre o meeting, e aí são três perguntas que faz para todo mundo. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E o que o Léo pode fazer para ajudar vocês a resolver o problema que está ali pendente? Dessa forma, todo mundo se engaja. Então, foi uma metodologia que eu desenvolvi para mim, na verdade, já existe no Scrum a Daily Meeting, o Stand-Up Meeting, tem o GD no Lean. A ideia é a mesma, é fazer todo mundo ficar no mesmo degrau. Né? Então, faz com que todos fiquem no mesmo degrau para todos os problemas. Então, o que ela faz? O trabalho dela consiste em iniciar o dia com gerenciamento diário. Ela abre o meeting, todo mundo senta ali no meeting, e aí eles vão conversar, discutir o que foi o dia passado e o que pretende programar, o que está programado para esse dia. Depois disso, existe a conferência da pasta de recepção. Provavelmente ela recebe essas informações, os dados, numa pasta, seja pelo Google Drive, ou qualquer outra ferramenta que ela use lá. A partir daí, ela vai para a pasta agendados. Então, ela deve ir lá, recebe as pastas, ela deve organizar essas pastas em agendamento, ela vai agendando e vai colocando lá, provavelmente é assim. Aí ela vai conferir. Isso aqui é do financeiro, tá vendo que ela tem, para cada tarefa, ela começa no início, que também é um padrão que a gente desenvolveu, aqui nós, que a gente acaba usando, que é sempre no início da tarefa falar de onde que é essa tarefa. Então, essa tarefa é do financeiro, essa tarefa do contas a pagar, essa também do financeiro, essa do contas a receber. Tá vendo? Então, ela vai definindo isso aqui
Eu não sei o que é REP. Quantos a pagar? Quantos a receber? Então, ela vai definindo as tarefas dela, colocando na frente do que se trata. Da mesma forma, quando ela coloca aqui, por exemplo, modelo, no final ela vai colocar o nome da empresa. Porque cada fluxo vai ter o seu nome. Eu bato o olho, eu sei do que trata aquela tarefa. Eu bato o olho, eu sei do que trata aquele fluxo. E aí, então, ela vem fazendo as tarefas que ela tem, que ela definiu na ordem de entrega. Então, vou fazer essa. Depois dessa, vou fazer essa. E aí ela fala, o que vocês precisam fazer essa semana? Não, ó, essa tarefa, por exemplo, ela não existe. Eu vou deletar ela. Ela não existe. Ela está aqui, mas ela não existe. Na verdade, isso aqui é como se fosse um fluxograma. Na verdade, ela existe sim. Mas ela existe depois desse vinho. Então, eu vou vir aqui, vou colocar no maisinho. Depois, eu quero só o que está fora desse fluxo, o que eu ainda não ajeitei. Eu quero, por exemplo, conferir recepção de extratos. Então, na verdade, eu vou lá na pasta, eu organizo a pasta, e aí, depois da pasta, eu faço a pasta agendada e a recepção de extratos. Aí eu quero que depois dessa daqui, o sistema me traga esse e esse. E aí, o Hebron mesmo, ele vai organizando as entregas. Né? Ah, eu errei, não, esse aqui não é para estar aqui, não. Vou tirar ele. Eu vou excluir ele. Essa parte é a parte mais importante do Hebron, porque é ela que vai definir as ordens de entrega, as prioridades, o que eu preciso fazer durante o mês e de que forma que eu preciso fazer, tanto de como fazer e principalmente que hora que eu tenho que fazer ela. Quando eu rodo aqui, o sistema, eu vou colocar para rodar um para vocês verem. Então, depois que eu fiz esse fluxo, que eu fiz as ordens de entrega, que eu defini a sequência das entregas, eu venho aqui, escolho para quem. Ó, esse fluxo, olha só, ó, é aqui que junta tudo. Eu estou falando o que eu vou fazer, eu estou falando como eu vou fazer, esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, como eu vou fazer, e aqui eu vou falar para quem. Então, esse fluxo vai atender a N, Belas Patas, a Build e o Carinitos. É isso? É para eles. Vou salvar. Eu programei esse fluxo. Entendeu? Esse fluxo, eu estou falando que ele é um fluxo padrão, né, que ele é um fluxo normal, ele não é um fluxo de chamado, e depois eu vou te mostrar como que é o fluxo de chamado. Então, esse é um fluxo recorrente, é um fluxo que vai acontecer todos os meses, então é um fluxo recorrente, é fluxo de rotina minha. Então, o fluxo recorrente, dia 1º. Então, eu não preciso fazer nada. Dia 1º do 12, ele vai programar esse fluxo para ele acontecer. Ele mesmo, o sistema mesmo vai programar todas as tarefas que precisam ser feitas no mês de dezembro, para vocês. Então, a gente tem um trabalho agora inicial, que é montar a ordem de entrega que eu preciso fazer, mas a partir daí, eu não tenho que fazer mais nada. O Hebron todo mês roda para a gente as tarefas que precisam ser feitas, tá? Na sequência que eu falei.
Vou colocar ele como ativo. Ele está inativo, vou colocar como ativo só para a gente fazer um teste. Então, esse fluxo, se eu não inativar ele, dia 1º de dezembro, o sistema programa ele. Mas eu posso fazer essa programação manual. Eu comecei agora, eu quero rodar o fluxo. Eu quero ver como é que ficou esse fluxo. Eu quero ver se esse fluxo faz sentido para mim. Aí eu posso programar ele de forma manual, individual. Porque daí eu vejo todas as sequências, passo a passo, ele no Kanban, ele no calendário. Tá? Então eu posso fazer isso de uma forma, deixa eu ver quando ele está gerando, que ele vai para uma fila de processamento. E aí nos avisa quando estiver pronto. Eu posso ver esse fluxo também, que é o que é como a Cris compartilhou com você. Aqui. Em ações administrativas, documentação, gráficos, tudo que vocês forem fazendo de fluxo, vocês podem compartilhar ele em documentação, gráficos, compartilhar eles com todos vocês, para que vocês possam discutir. Que foi o que a Cris fez. Ela mostrou o fluxo para você. Aí você falou, ok, Sérgio, eu quero esse fluxo aqui. Daí eu compartilhei com você o fluxo. Mas através da documentação, tudo que vocês forem fazendo, o sistema ele já vai reconhecendo, já vai criando a documentação do processo. Tá? Então, é aqui que nasce os fluxos recebidos. Aqui está a informação de que os fluxos todos foram recebidos da Cristiane. Então, os fluxos todos vão estar aqui. Vocês podem salvar em PDF para vocês irem discutindo. Então, aqui é onde eu defino a ordem de entrega. Então, qual é o desafio que a gente tem essa semana? Visto que as tarefas estão já lá dentro do sistema, a gente precisa olhar o fluxo e ou refazer o fluxo, ou adaptar o fluxo à nossa realidade, ao que vocês acreditam que seja a ordem de execução de vocês. A gente tem aqui algumas informações. Então, como que eu incluo ou excluo tarefa? Se não tiver nenhuma tarefa aqui, eu venho aqui e ponho para adicionar novo. Quero essa daqui. Não tem nenhuma tarefa lá. Eu venho aqui e adiciono. Depois que eu adicionei essa tarefa, se outras tarefas vão depender dela, eu vou lá no maisinho, e crio o vínculo. Então, esse mais nada mais é do que a criação de vínculo. Porque lá... Qual foi o barulho? Qual foi? Essa daqui. Tá vendo? Tá lá. Se eu quiser colocar outra tarefa que não é dependente dessa, adicionar novo, e vou colocar as tarefas que eu preciso colocar. Agora, se eu quiser colocar uma tarefa que é dependente dessa tarefa, é só ir no mais e falar, vou aqui,
O sistema sempre vai perguntar, é antes, a tarefa que você vai vincular, é antes dessa ou é depois dessa? Ah, é antes. Qual é? Eu quero só as que estão fora desse fluxo. Não estão relacionadas aqui. Qual é? Essa e essa. E o sistema vai criar esse vínculo todo para nós. Aqui. Ela já vai criando aqui. E aí, tudo que eu fizer de alteração do próximo fluxo, né, se eu já programei um fluxo, o sistema não deixa eu alterar ele. Então, tudo que eu fizer no cadastro de alteração, ele já vai valer para o próximo fluxo. Tá? Então, é aqui que eu vou definir a regra de negócio. É aqui que eu vou definir como a Ishino vai trabalhar. Qual é a sequência, quais são as tarefas que precisam ser feitas e quais são as sequências lógicas que vocês entendem como ideal para o perfil de vocês, para o perfil de sistema, para o perfil de cliente, o perfil daquilo que vocês entendem como valor cliente. Vocês vão criar um fluxo padronizado de vocês. Tá? Então, toda a tarefa vai estar aqui, a ordem de entrega vai estar aqui, feito. Eu vou falar para o sistema. Aqui eu tenho alguns pontos que são importantes para nós. O primeiro ponto é o nome que eu quero dar para o fluxo. O nome tem a ver com isso daqui. Tem a ver com cadastro. Então, qual é o nome que eu quero colocar no cadastro do fluxo? Qual é o nome de exibição do fluxo? Assim, como eu quero que o fluxo se apresente quando ele for programado? Lá do meu dashboard. Como que eu quero enxergar ele? Como que a Cris quer enxergar? Ela coloca lá a competência. Então, se o fluxo é de 2024, 11, vai ser lá, 2024/11, e o nome do fluxo, modelo fluxo padrão. Quando chegar dezembro, ele vai colocar lá 12, 2024, e o nome do fluxo. Quando chegar janeiro, 01, 2025, o fluxo. Para mim, que tenho toque, é muito importante eu bater o olho no dashboard e falar, esse dashboard é da competência 11. Esse dashboard é da competência 10. Para mim é muito importante isso. Por isso que eu desenvolvi isso. Então, a Cris também coloca lá o nome, a competência primeiro, para a hora que eu bater o olho e falar, eu estou olhando aqui todos os fluxos da competência 11, para não ter confusão. Essa é da competência 11. A outra é da competência 12. E o nome do fluxo. Então, toda vez que eu alterar o fluxo aqui, vai alterar lá. Eu costumo colocar um espacinho assim, se eu colocar assim, a Cris coloca tudo junto. Eu sempre coloco um tracinho para ficar, mais uma vez, eu tenho toque. Eu gosto de ver umas coisas meio no padrãozinho, assim. Mas, enfim, isso daqui é a forma com que vocês querem que apresente. Ah, Sérgio, eu não estou preocupado com isso, não. Eu quero que ele me traga sempre esse nome aqui. Sem problema nenhum. Ele sempre vai trazer o nome. Ah, não, Sérgio, eu quero que ele me traga a competência. Me traga aqui a competência. Eu quero que ele me traga... É só clicar em cima. Eu quero que ele me traga... sei lá, quero que ele me traga o nome da empresa. E eu quero que ele me traga a primeira unidade de trabalho que está no fluxo. Então, vocês podem clicar ali, escolher
qual é a tag que vocês querem e vão salvar ali vai estar em exibição para vocês. Vocês podem definir uma capa do processo. Então, assim, ó, a Estino tem uma capa, ou montou uma capa em PDF, em Word, de preferência para colocar as tagzinhas, em Word para criar processo. Então, eu tenho lá, tem uma capinha, toda vez que eu tiver, que eu for imprimir o documento, eu quero imprimir ele com a capa já. E daí eu já encaderno ele, já coloco ele certinho, tenho meu processo desenhado, eu tenho que ficar montando capa no Word separado. É só vir aqui, o sistema vai dar duas opções, se você quer ela em retrato, ou se quer em paisagem, você vai achar aqui o modelo, você vai achar o modelo, o sistema vai falar, ó, esse aqui é um modelinho, é só para vocês seguirem o que precisa em termos de informação. Esse aqui é um modelinho, então eu posso colocar colorido, eu posso vir aqui e colocar, tá vendo aqui toda competência, nome da empresa, ID do fluxo, data corrente, tudo que eu colocar aqui, ele vai sair para a gente, na hora que imprimir já vai sair o nome do fluxo que eu coloquei, vai sair o nome da empresa, por exemplo, China, BPO, vai sair a última atualização, qual foi a última atualização do fluxo. Então, eu posso ir criando aqui para ficar mais padronizado. Vocês tenham, a qualquer momento que vocês quiserem, vocês já têm a documentação feita do processo. Ordem de exibição se eu tiver dois fluxos, qual eu quero que fique em cima, então, quanto maior for a ordem de exibição, mais para cima ele vai ficar. Então, imagina que vocês têm 30 fluxos, mas eu quero que esses daqui fiquem no top 10. Na cara do gol mesmo, aqui em cima no dashboard. Aí você coloca maior grau de exibição. Quanto maior, mais para cima aqui, no dashboard, ele vai estar. Então, imagina que aqui tem 30 fluxos. 30 fluxos, você vai... Qual que você quer que fica mais para cima aqui, na sua visão. Controlar. Vocês podem sempre controlar por tarefa. Sempre controlar por tarefa. Inicia pela data corrente. Eu quero que o sistema, por exemplo, se eu rodar hoje, eu quero que as tarefas sejam criadas com a data de hoje ou não. Se eu rodar hoje, eu quero que rode desde o dia 1º. Senão, eu quero que rode a partir de hoje. Se eu rodar dia 15, dia 19, eu quero que só tarefas a partir do dia 19. Eu não quero que apareçam tarefas anteriores. É que não vai acontecer, porque isso só vai acontecer se for manual. Caso contrário, eu sempre vou colocar dia 1º, porque ele vai rodar o mês inteiro. Nunca vai ter problema de falta de tarefa, porque a tarefa vai começar junto com a programação, que vai ser dia 1º. Permite a conclusão de tarefas pendentes de forma retroativa. Deixa eu abrir aqui uma outra página, para mostrar para vocês como que a gente trabalha nisso tudo. Sérgio, antes da gente prosseguir, essa questão de iniciar tarefas diárias pela data corrente, né? Vamos supor que a gente inicia hoje, dia 19 de novembro, muito bem. Mas tem alguma tarefa de ontem, né?
que ficou pendente de ontem. É apenas um exemplo. O que a gente deveria colocar aqui? Aqui está sim nesse momento, né? Mas na hora que o sistema for rodar, ele vai sempre te perguntar de novo. Assim, ó, e aí, vai ser pela data corrente mesmo? Se você falar não, ele volta para o dia 1º, senão ele parte daqui. Ele parte da minha programação. Então, é a partir de hoje que eu conto os dias. Imagina que você tem uma tarefa diária. Ele começa a contar a partir do dia 19. Ele não volta para trás. Ou ele volta tudo, ou ele vai voltar, ou ele vai começar a partir de agora. Perfeito, Sérgio. Entendi, obrigado, hein? Nada. Ó, bom, o que acontece aqui? Vou pegar aqui, isso aqui é da estrutura, tá vendo? Aqui são todos os fluxos que eu tenho. Imagina aqui que eu tenho uma tarefa, eu vou pegar uma tarefa que esteja pendente aqui. Ó, tá vendo? Uma tarefa pendente. É uma tarefa que está me falando que a tarefa anterior dela tem alguma pendência. O sistema, quando ele permite que eu entre aqui no PIS e COFINS e conclua aqui. Se eu concluir aqui, a anterior também vai concluir, com a data de agora. Se eu falar aqui que eu quero permitir, o sistema vai falar, tá bom, então, nessa tarefa, se eu concluir ela conclui todas as pendentes anteriores. É como se eu falasse, tá bom, se eu conseguir publicar PIS e COFINS, é porque tudo que estava para trás eu já terminei. Eu não vou ter que ir um a um. Eu vou ter que voltar tarefa a tarefa. Eu consigo terminar a tarefa agora. Se eu falar que não, o sistema não permite que eu termine essa tarefa, mesmo que eu tenha terminado ela, ele não permite que eu termine se eu não for na anterior, se eu não vier aqui na dependência, se eu não for na anterior e terminar. E na outra terminar, e na outra terminar, e na outra terminar, e terminando. Então a gente só tem que ter cuidado em relação a isso. Eu quero ou não permitir concluir tarefa em tarefas seguintes. Nós temos dois tipos de fluxos, três tipos de fluxo, na verdade. Nós temos um fluxo que é o fluxo padrão, que é esse fluxo recorrente, esse fluxo que nós usamos. Então, eu uso o fluxo de rotina, que é o que a gente montou agora, é um fluxo padrão. Eu tenho um fluxo de chamado, que é o que a gente vai ver nesse fluxo aqui da Cris. Que é fluxo de onboarding. Na verdade, o tipo chamado. O tipo chamado é um fluxo que eu não sei quando ele vai acontecer, mas quando ele acontecer, eu tenho uma sequência de tarefas que eu preciso fazer. Então, é um fluxo que eu só vou chamar ele para a programação quando tiver algum tipo de evento. Por exemplo, nesse fluxo da Cris, é o onboarding. Então, não é toda hora ou todo mês, toda semana, que entra um cliente novo para ela. Só que quando entrar um cliente novo para ela, ela tem uma sequência de tarefas que ela precisa seguir. Então, ela tem uma sequência de tarefas que ela precisa seguir. Tá? Então, esse é um fluxo de chamada, é um fluxo que eu só vou chamar ele para acontecer quando efetivamente eu tiver algum evento. Tá? Ele vai ficar ali quietinho, vai ficar morto. Se não entrar nenhum cliente esse mês, esse fluxo não vai se movimentar, vai ficar ali. Ah, entrou um cliente novo? Eu chamo ele. Fala, vem aqui, fluxo. Vamos lá, vamos rodar aqui essa tarefa. Se eu falar que ele é um fluxo de chamado, quer dizer, não é um fluxo padrão, o sistema vai perguntar para mim,
ele é um tipo de continuação ou não? Imagina o seguinte, talvez vocês não tenham essa situação, mas eu tenho um cliente, por exemplo, o BNDES, que o BNDES ele tem um fluxo de chamado que é fiança. Então, ele tem um fluxo de chamado que é fiança. Entrou uma empresa nova, quer levantar crédito, eles vão atrás para criar fiança. Né? O que vai suportar ali, vai segurar aquele empréstimo que está sendo levantado. Então, é um fluxo de chamado, fiança. Em determinado momento do fluxo, em determinado momento desse fluxo aqui, o sistema pergunta, esse fiador, ele é nacional ou ele é internacional? Se ele falar que ele é internacional, o Hebron, ele gera um fluxo lá para outro departamento, porque essa parte internacional, outro departamento que vai buscar essas garantias. Esse fluxo que vai para o departamento de garantia internacional, esse fluxo, ele nunca vai acontecer sozinho. Ele nunca vai acontecer. Ele não vai acontecer de forma recorrente. Eu não vou conseguir chamar ele para acontecer sozinho. Ele depende obrigatoriamente de uma ação de um fluxo. Eu preciso ele vai precisar obrigatoriamente que um outro fluxo execute ele. Caso contrário, o cara lá da garantia internacional, ele não vai nem saber o que eu estou fazendo aqui. Eu só vou acionar ele se eu precisar. Tudo bem? Então, fluxo de continuação é um fluxo que, se em determinado momento eu achar que ele precisa acontecer, ele acontece. Caso contrário, não. Então, ele está condicionado a um fluxo. Ele é uma continuação de um fluxo que está sendo executado. Ele nunca vai começar sozinho. Tá? Talvez vocês não tenham isso, mas é importante que vocês entendam que ele nunca acontece de forma isolada. Bom, é o tipo de continuação. Ele não compartilha a tarefa, por regra. Vamos voltar lá na estrutura. Por regra, o sistema sempre vai procurar tarefas que são iguais em outros fluxos. Então, se eu tiver essa mesma tarefa PIS e COFINS geral, ela está no fluxo de comércio, indústria, despede, na prestadora de serviço, na transportadora, todas elas têm a mesma tarefa para fazer. Por regra, o sistema vai sempre procurar transformar várias tarefas numa só. Então, ele vai transformar todas as tarefas em uma só e vai falar, ó, faz para tudo isso daqui. Tá? Então, faça para todos esses clientes. Para 147 clientes. Se eu falar, não, eu não quero compartilhar a tarefa, o sistema vai criar a mesma tarefa para cada um dos fluxos. Então, talvez para vocês faça mais sentido, que é para a Cris. Os fluxos da Cris não compartilham tarefa. Então, mesmo que seja a mesma tarefa no mês, ele vai criar, eu tenho 2 clientes, ele vai criar uma tarefa para o cliente A, uma tarefa para o cliente B. Tá? Se eu não clicar aqui, ele vai criar uma só para o A e para o B. Tá? Então, compartilha ou não compartilha a tarefa? Eu quero que o sistema notifique as tarefas, os status das tarefas. Então, a tarefa ficou lá, tá atrasada. Eu quero que notifique a tarefa. Se eu falar sim, o sistema vai olhar, vai pegar aqui, vai falar, ele quer notificar? Quer. Quais dessas tarefas tem notificação? E aí, quando chegar, ele notifica. É um fluxo recorrente?
É um fluxo que acontece todo mês? É um padrão meu? Se eu falar, não, esse fluxo é um fluxo recorrente, eu estou criando aqui a minha rotina de trabalho. O sistema fala, legal, que dia que você quer que eu programe ele? A Cris quer que programe todo dia primeiro, programe o fluxo. No dia 1º de dezembro, todas essas tarefas serão programadas. Todas elas, para todos os clientes, todos os fluxos que ela tiver, se ela tiver 50 fluxos para o dia 1º, o sistema vai rodar 50 fluxos. Vai programar os 50 fluxos para ela. O sistema não vai ter problema, ela vai acordar no dia 1º com todas as tarefas preparadas e prontas ali para ser executado. O que de repente pode fazer? O que acontece na contabilidade? Na contabilidade, eu sempre estou com o mês atrasado. Então, o que eu faço? Eu peço todo dia 28, o sistema programar para mim o fluxo. Então, dia 28/11 agora, ele programa todas as tarefas da competência 11, com vencimento em 12. Mas a competência 11, todo dia 28 ele coloca. Se vocês quiserem, vocês podem falar, sistema, todo dia 28, você programa o fluxo. Só que no programa o fluxo da competência 28/11, eu quero que você programe dezembro. Então, todo dia 28, quando vocês acordarem dia 28, vocês vão ver todos os fluxos do mês de dezembro já programados. Se de repente fala, quero dar uma olhada, saber se deu tudo certo, se os fluxos correram certo, se eu não tive problema, você pode falar, quero pôr dia 28, dia 28 do mês, eu quero sempre que ele programe no mês seguinte. 28 de novembro, programa dezembro. 28 de dezembro, programa janeiro. Não, eu não quero isso não. Então, eu vou querer que todo dia 1º ele rode o fluxo daquele mês. Então, 1/12, fluxo de 12. 1/1, fluxo de 1. Tá? Ela sempre faz dessa forma. Unidades organizacionais, você só tem enchido por enquanto, né? Unidade de trabalho. Aqui é para quem eu estou montando esse fluxo. Para quem é esse fluxo? Esse fluxo é para qual empresa, para qual cliente, ou para quais clientes? Se eu entrar na estrutura, por exemplo, eu tenho um fluxo que atende diversas empresas. Eu não sei como é na Cris, mas talvez para a Cris, nossa, peguei bem um que não tem, só peguei um que só tem um cliente. A Cris provavelmente tem para cada fluxo um cliente só. Talvez. O meu, não, por exemplo, esse fluxo de empresas prestadoras de serviços, olha quantas empresas ele está atendendo. Todas essas empresas, eu faço a mesma coisa. Então, vai entrar uma empresa nova para mim. Então, o que ela é? Essa empresa é uma empresa prestadora de serviço de mais empresas, que não é Simples Nacional. Eu venho aqui, coloco ela, a partir do mês que vem, ela já está no fluxo. Tudo que eu preciso fazer para ela já está preparado. Eu não preciso ficar repensando o que fazer. É desse segmento? Eu coloco aqui dentro o sistema, programa para a galera o que tem que fazer. Então, para quem que é esse fluxo? Ou para quem esses fluxos vão ser atendidos? Para esse e esse. Tá bom? Então, o sistema vai gerar uma tabela, uma tarefa para esses dois clientes. Uma só para esses dois. Eu quero que eles sejam separados. Então, eu crio 2 fluxos. Tudo que eu colocar nesse fluxo, eu não tenho como separar. Ô, Léo, pode falar.
Maravilha, Sérgio. Eu acredito que vamos ter um fluxo padrão para todos, né? Mas depois desse fluxo padrão para todos os clientes, para cada cliente a gente vai poder personalizar. Isso é possível? Sim, é isso que a gente faz. E é isso que a Cris faz. Então, quando a Cris compartilhou com você o padrão, é um padrãozão dela. Falou, ó, isso daqui tem todas as tarefas que eu preciso para fazer um BPO. Quando entra um cliente novo, ela faz o clone, que é o que a gente fez agora, ela faz um clone do fluxo, e aí esse fluxo padrão fica sempre ali. Aí nesse clone, ele vem adaptando. Ah, o cliente emite nota? Não, esse não emite nota. Ah, esse aqui tem, sei lá, cupom fiscal? Não, esse não tem cupom fiscal. Então ela vai adaptando esse fluxo novo. Então eu tenho um padrãozão, para não ter o trabalho de ficar tudo de novo, um padrãozão com tudo que é possível dentro do BPO, e aí quando entra um cliente, que ela faz o ajuste, ela vai afinando. Fala, ó, esse faz isso, esse não faz, esse faz mais aquilo, esse não faz. Então, sim, é só criar um clone, igual a gente fez, e trabalhe nesse clone. Mas você tem lá uma matriz que vai servir como base, né, para todos que entrarem. Ô, Vanessa, pode falar. Então, não caberia nesse processo que a gente está aprendendo agora, porque se eu colocar nesse mesmo processo, eu não vou conseguir adaptar. Esse vai ser igual para todos que eu colocar, todas as empresas, né, nessa unidade de trabalho, aí eu não vou alterar. Eu coloquei a empresa aí, todos vão sair com o mesmo, é isso? É isso aí. O que é interessante que vocês façam agora, essa semana? Cada um faz uma cópia do padrão, né? Coloca o nome de vocês, e aí vocês ali dentro começam a talhar, é como se fosse uma madeira, vocês começam a talhar para falar, ó, esse é um fluxo da minha empresa seguiria essa ordem. E aí a gente vai, em cima do que vocês fizerem, a semana que vem a gente já programa para saber se está tudo ok. Mas a ideia é que, a partir desse fluxo que vocês já receberam, esse cadastro de fluxo, vocês já desenhem aqui o que tem que fazer. Sei lá, se você pegar lá todos os clientes que vocês têm, vocês podem criar um fluxo para cada um. Ó, esse daqui tem isso, esse aqui tem isso, que agora é o trabalho que vocês vão ter que validar. Então, vocês vêm aqui, modelo fluxo operacional, vou lá e clono ele. Vou fazer para a empresa AN. Clono ele, agora faço para a empresa China. Clono ele, agora faço para o Hebron. Clono ele, agora vai para a empresa C. Eu vou clonando, e esse trabalho agora que vocês precisam fazer é o que realmente, de tudo isso que tem como modelo, o que realmente eu faço para a AN? O que realmente eu faço para a China? O que realmente eu faço? Ah, tá faltando uma tarefa. Cria a tarefa, coloca no fluxo. Então, agora, a partir desse modelo, é vocês desenharem o modelo de vocês. O que pode acontecer é, eu vou criar um modelo aqui, e amanhã vocês falarem, eu vou criar fluxo operacional padrão e China. Eu não vou mais nem usar o padrão da Cris. Eu vou até deletar. Porque do padrão Ishino, padrão geral Ishino, é outra coisa. Então, de vez de vocês partirem da Cris, vocês partem desse padrão Ishino, que é mais a minha cara. Tem coisas aqui que a Cris colocou que eu nunca vou fazer. Então, já tira e cria um padrão Ishino. E aí, a partir desse padrão Ishino, é que os novos que vão entrar, vocês vão adaptando. Entendeu? Então, agora é hora de olhar para esse fluxo e falar o que eu preciso mudar nesse fluxo para ficar com a minha cara. Eu recebi um quadro, um esboço do que é, agora eu vou talhar isso, eu vou melhorar esse quadro para que ele fique com a minha cara. E a partir dessa cara,
todos os clientes que entrarem, eles vão seguir o mesmo padrão que eu já defini. Então, vocês já definiram que esse é o nosso padrão. E aí, as exceções, vocês vão trabalhando nos fluxos individuais. Então, vocês podem sim, faz uma cópia aqui, e esse aqui que eu coloquei fluxo operacional padrão, vou mudar o nome, vou colocar aqui. Modelo, fluxo operacional padrão, China. É esse aqui o nosso. Esse é o padrão. Porque vai ter coisas aqui que a Cris usa que eu não uso. Então, não faz muito sentido eu partir do fluxo dela. Não faz sentido eu partir do fluxo dela. Vou até deletar, daí você vem aqui e deleta. Não faz nem sentido partir do fluxo dela. Faz sentido eu melhorar o meu fluxo e falar, ó, galera, a partir desse fluxo aqui, a gente vai criar o nosso. Então, a partir disso, a gente vai adaptar ou vai padronizar para cada um dos nossos clientes. Vocês têm lá o fluxo operacional, modelo padrão da Ishino. Todos que vierem, parte dessa matriz. E aí, a partir dessa matriz, eu faço os pequenos ajustes que precisam ser feitos. A partir dessa matriz. Então, aqui, executores exclusivos. Tome cuidado com isso, porque toda vez que eu falar que esse daqui é da Cíntia, ninguém mais vê, a não ser a Cíntia. Se eu falar que esse daqui, por exemplo, é da Daisy, ninguém mais vê, se não for a Daisy. Todas as tarefas que estão dentro desse fluxo, eles ficam exclusivos para um executor. Ninguém mais vê. Filtros você chegou a colocar? Não. Não. Ah, colocou. Coloquei só esses aí, colaboradores e departamentos. Perfeito. Filtros de edição. Filtros de edição é quem pode ver na lista de fluxo, quem pode ver? Ó, na lista de fluxo, eu quero que só a Cíntia veja. Aqui no fluxo, na lista de edição. Se fizer isso, a Daisy não vê. A Daisy não vai ver. Aqui. E na exibição? Na exibição, eu quero que não só a Cíntia, mas a Daisy veja. Então, aqui no dashboard, a Cíntia e a Daisy vão ver o fluxo. Então, eu quero que elas possam acompanhar o trabalho uma da outra. Ou uma depende da outra. Então, na exibição, as duas veem. Mas na edição, só uma. Tá? Para evitar que, por exemplo, a Daisy altere o fluxo que é da Cíntia. Mas é importante que a Daisy veja também os fluxos que foram programados naquele mês. Para ela entender onde está parado, para ela entender aonde que eu vou, aonde que eu tenho que interagir, talvez para ajudar. Então, talvez seja interessante ver, mas nunca editar. Editar só a Cíntia pode editar. Bem, então, o que a gente precisa ter como desafio esse mês, essa semana? Criar um fluxo padrão da Ishino, partindo do fluxo da Cris. Qual é o padrão, Ishino? Qual que é o padrão? Seja o padrão em descrição, em nome, e principalmente o padrão nas entregas. Qual é a sequência de
de entrega que faz mais sentido para a Steam. Então, se essa daqui não é, eu vou deletar. Tá? Mas, Sérgio, eu fiz alguma coisa aqui que não era para ter sido feita. Se eu vier aqui, ó, histórico de alterações, tudo que eu tiver aqui restaurar, eu posso restaurar para a edição anterior. Então, não fiquem com medo de deletar, brincar, porque vocês podem ir e voltar a hora que vocês quiserem. O sistema vai criando esse padrão. Então, se eu ver aqui em ações administrativas, ver histórico de alterações. Tudo que foi alterado, tudo que foi feito, e toda vez que tiver aquela reciclável, são pontos ao qual o Hebron permite que você volte para ele. Toda vez que vocês verem lá uma reciclável, para falar, eu posso voltar para cá. E voltar. Então, não tenho medo de brincar, pelo contrário. A ideia agora, essa semana, é que vocês brinquem bastante com o Hebron em termos de fluxo. Cria vários clones. Brinca cada um do clone. Eu quero fazer outro clone. Pode fazer outro clone. Depois deleta tudo. E depois que deletar tudo, se o sistema permite ainda aqui, eu fui lá e deletei o fluxo. E agora eu quero restaurar fluxos que foram excluídos. E aí o sistema permite que você também volte um fluxo que você excluiu no passado. Então, a ideia é que vocês não tenham medo de brincar. Eu fiz uma alteração que não era para fazer, eu volto à alteração anterior. Eu deletei um fluxo que não era para deletar, eu restauro esse fluxo. Tá? Para que vocês tenham liberdade para brincar com o fluxo. Então, esse é o desafio dessa semana. Olhar o fluxo da Cris, fazer um clone, criar um modelo padrão da China, e, se possível, já criar para os clientes de vocês. Já ir replicando isso para cada um dos clientes. Tudo bem? Uma coisa, o Léo, quando a Cris, quando a gente importou para você, aqui vou pegar o contas a pagar diário da Cris. Quando a gente importou para você, ele não tem ele não tem a descrição e também não tem filtro. Então, você precisa olhar as tarefas e ver se essa tarefa você quer ou não filtrar ela. Beleza? Você pode falar, não, eu quero... Você pode vir aqui no fluxo e falar, todas, que é o que eu falei ali, que todas essas tarefas desse fluxo vai para Daisy. Não precisa nem se preocupar. Que tudo que tiver nesse fluxo, com essas unidades de trabalho, só Daisy vai receber. Ninguém mais vê. Vocês podem falar, não, de vez de eu ir lá, definir, eu quero que esse fluxo seja executora exclusiva, eu quero que seja da Daisy. Então, todas as tarefas que tiver aqui nesse fluxo, para essas unidades de trabalho, já vão ser direcionadas só para Daisy. Ninguém mais vai ver. Então, só tem que tomar cuidado com isso, Léo, porque se a Vanessa, por exemplo, for querer ajudar a Daisy, ela não vai enxergar. Então, quando eu falo que é exclusivo,
É só ela e o administrador que vê. Ninguém mais vê. Só tem que tomar cuidado com isso. Então, rever os filtros nas tarefas ou nas tarefas ou na unidade de trabalho, como você colocou, né? Também pode ser. E tornar o fluxo da Cris o fluxo da China. Vocês precisam tornar isso daqui a cara de vocês. Por enquanto, eu olho aqui e vejo a Cris. A ideia é que a semana que vem a gente olha aqui e veja a China. Olha isso daqui e fala, isso daqui tem a cara da China. Mesmo que seja igual, mas a gente tem que ter a sua cara. Fala, agora eu sei que isso daqui é meu. Não é da Cris. Esse é o meu fluxo. Então, depois você pode até, para que vocês não corram, faz uma cópia. Toda vez que faz cópia no banco de fluxo, a origem aqui vem sem ninguém. Então, deleta essa para que vocês não tenham nem o fluxo da Cris. Que todos os fluxos sejam de vocês. Se eu fizer cópia aqui do onboard, ele vai nascer aqui sem nada. Faz uma cópia do onboard, ajuste esse onboard. Não vamos falar dele agora, vamos falar só do fluxo padrão. Ajuste, mas fica com a cara da Steam. Tira todos que está aqui, a Cris, tira tudo. Porque a ideia é que todo mundo que olha aqui só veja a Steam. Então, esse é o desafio de vocês dessa semana. Olhar o fluxo, fazer uma cópia do fluxo, torná-lo a cara da Steam e, se possível, já fazer isso para outros clientes. Joia, Sérgio. Vamos lá. A gente está vendo aqui bastante da Cris. Agora, eu queria ver como a gente começa do zero, se possível, né? Acho que vamos colocar o primeiro balãozinho, escolher a cor dele, é mesmo? Isso, vamos lá. Adicionar novo. Aqui eu vou fazer a configuração básica para poder montar o meu fluxo. Então, eu vou colocar aqui fluxo. Eu sempre coloco também no início do que se trata, do departamento, enfim. Como que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça dessa forma. Para que serve esse fluxo? Bem, permite conclusão de tarefas pendentes? Eu vou falar que não. Eu quero que seja fluxo recorrente, que seja todo dia primeiro. Eu quero que seja para esse cliente aqui. Não quero colocar executor exclusivo. Eu só vou desativar ele aqui para não correr o risco depois da gente esquecer e ele criar um fluxo indevido. Beleza, então eu já falei, já fiz a configuração básica, falei o que é esse fluxo, que é um fluxo recorrente, que não é um fluxo de chamado, defini o nome do fluxo, defini a sequência. Isso tudo é editável, depois eu posso editar ele. A partir daí, eu vou começar a criar um fluxo. Então, não tem nenhuma tarefa aqui. Eu vou falar, quero sistema, quero que você me traga essa e essa tarefa. Ele vai me trazer as tarefas que eu coloquei. Aí, não tem nenhuma tarefa a princípio agora que eu tenho que ajustar. Então, mas eu quero que depois dessa tarefa aqui, eu quero que ele me faça essa daqui.
Aí eu vou criar um vínculo. Eu quero também que antes dessa daqui, eu faço a 1. Porque para fazer essa, a 1 e a 2 tem que estar terminada. Não é só a 1. A 1 e a 2 tem que estar terminada. Aí, depois que eu terminei a 3, eu quero que ele faça a 4. Aí, depois da 4, eu quero que ele faça, sei lá, a 5, essa e essa. E aí eu vou montando o meu fluxo. Sempre com mais, sempre, o mais é para criar o vínculo, seja antes, ou seja depois, por exemplo, essa aqui antes dessa, eu quero que ele também tenha que terminar essa. Tinha esquecido que eu tinha essa daqui também para fazer. O sistema vai trazer aqui para mim. Bem, daí falar, eu acho que não, essa aqui não tinha que estar aqui, não. Deixa eu excluir ela. Essa aqui é lá na frente, é depois que eu terminar outra tarefa. Aí eu vou lá e deleto. O sistema tirou ela daqui. Tá? Então, montar o fluxo é simplesmente eu trazer aqui para dentro quais são as tarefas que eu quero e qual é a sequência. E como que eu ligo uma na outra? Através do mais. Seja antes ou seja depois. Tá? É o mais que vai, o mais serve para fazer a ligação. Olha, Sérgio, Opa, você pode falar. Vanessa? As cores são padrão de cada tarefa ou as cores vão ser mudadas no fluxo? As cores elas estão ligadas ao perfil da tarefa. Quando a gente cria uma tarefa, a gente está definindo se a tarefa ela agrega valor, ela não agrega valor, ou ela não agrega valor, mas é necessária. Toda tarefa que eu vejo aqui verde é que o sistema fala que ela agrega valor. Quando ela está vermelhinha, é que ela não agrega valor. E quando ela aparecer amarelinha, é que ela não agrega valor, mas ela é necessária. Então, isso é uma forma também visual, ela não agrega valor. Também visual para vocês olharem aqui o fluxo e falar, deixa eu ver quais são as tarefas aqui que eu já defino que não agrega valor. Em cima disso, eu vou trabalhar para fazer a exclusão dela. O que é amarelinho? Então, é uma cor mais visual daquilo que quando você bate o olho, você fala, é aqui que está o meu problema. É essa daqui que está o meu problema. Todas agregam valor. Essa daqui eu preciso tirar. Vamos ver se a gente consegue tirar. Vamos fazer um estudo, vamos analisar. Faz sentido ela estar aqui? Ah, não faz sentido? Deleta ela. Nem faço mais. Então a cor está ligada a isso. Agrega valor verde, não agrega valor vermelha, não agrega valor, mas é necessária, vai estar em amarelo. Pode falar. Joia. Aí no card, tem alguns cards que tá lá embaixo, né? Mensal, diário. Por exemplo, nesse que está 1, 2, 3 ou 4, onde a gente pode acrescentar esse também, por favor, Sérgio? Eu não estou ouvindo.
Desculpa. Aqui, essa é a regra de negócio. Aqui precisa estar muito bem alinhado. Daqui, todas as tarefas que foram criadas aqui, foram criadas como não controla prazo. Você não quer controlar datas de entrega, nada. Aqui, é aqui que você vai falar, ó, controla por prazo. Ele é diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral. Então, é essa regra que precisa estar bem feita. Tá vendo aqui? A Cris coloca. Se eu pegar aqui um fluxo dela, por exemplo, se eu pegar aqui na tarefa, ela está falando, ó, essa tarefa é mensal, essa é diária. Vou pegar o fluxo dela. Tá vendo? Diário, mensal. Então, as tarefas todas precisam ter esse prazo, porque se você falar que não, ela não vai para o calendário, ela não controla a data. Então, precisa dar uma revisada nessas tarefas e ver quais são os prazos delas. Maravilha, Sérgio. Beleza, pessoal? Então, é isso. Desafio da semana, pegar esse fluxo aqui e tornar a cara da Steam. Aí a gente faz um padrão, depois nós clonamos esse padrão, e vai ser o clone 1, cliente A, clone 2, cliente B, e a gente vai personalizando, né, para cada cliente. Seria isso? Você tem um padrão que é a cara da Steam, que você sabe que todo cliente que entrar, ele parte disso, mas a gente também sabe que clientes têm particularidades. Aí eu vou ajustando essas particularidades, mas o core do meu produto, ele não muda. Eu não posso ter produtos diferentes para clientes. Eu posso ter um produto adaptado, né, com algumas variações. Mas não posso falar, eu vou entregar, por exemplo, eu vou entregar um fluxo de caixa de um jeito para um, daí o outro eu faço de outro jeito, o outro não, eu tenho um modelo só de fluxo de caixa. O que acontece é que talvez para um eu tenho que considerar essa conta, o outro eu não considero, mas eu tenho um padrão de entrega, um padrão de trabalho, porque dessa forma, Léo, você consegue escalar mais fácil. Você tem um core de fluxo, você tem uma base, vamos pensar lá no Japão, na Toyota, eu tenho um chassi com as rodas e os pneus em padrão. A partir dali, eu posso montar um Jeep, eu posso montar sei lá, uma Toro, eu posso montar uma S10, sei lá, uma coisa assim. Mas eu tenho uma base que é comum para todos. A ideia é essa, que o fluxo de vocês seja esse chassi. E aí vocês vão montando, adaptando isso, mas existe um chassi, existe um modelo, até onde vocês podem ir em termos de tamanho, até onde vocês podem, vocês sabem como seguir. Joia. Uhum. Então é isso aí. Agora a gente tem, na verdade, vocês podem me acionar, né, lá no grupo, qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês têm um desafio grande, mas agora começa a ficar mais gostoso, porque vocês vão clicando, tirando, clica, deleta, volta. Mais uma vez, faz sem medo, brinca sem medo com a plataforma. Então agora fica mais divertido, né? Fica mais lúdico assim, do que ficar fazendo cadastros. Mas tem esse desafio. Qualquer dúvida que vocês forem tendo durante esse processo, vou mencionando.
Nem que a gente tenha aqui, talvez, essa semana, sei lá, sexta-feira, abrir o Meet rapidinho para a gente bater um papo, tirar dúvida. Vai me posicionando, vai me deixando saber aí como que anda o trabalho de vocês. Perfeito. Maravilha, maravilha. Alguma observação, Vanessa, Daisy? Não? Tranquilo. Então tá bom. Sérgio, muito obrigado. A gente tendo... É isso, eu que agradeço. A gente vai estar acionando, chamando, viu? Pode acionar mesmo. Eu fico aguardando vocês. Muito obrigado. Assim que essa gravação subir, eu já disponibilizo lá na playlist para vocês também. Perfeito, então, Sérgio. Muito obrigado. Novamente. Eu que agradeço, Obrigada. pessoal. Uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado para vocês também. Bom feriado. Bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.